Olá, bem-vindos a mais um programa Colunistas ao Vivo aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta semana, queremos tratar dos últimos acontecimentos envolvendo o Enem e a questão da volta às aulas, que estão, obviamente, intrinsecamente ligados à questão da evolução da pandemia. Para começar, gostaríamos até de destacar, né, que no momento que fazemos essa transmissão, os números da pandemia exatamente nesse momento. Né? Nesse quadro que nós apresentamos para vocês, são os números do final de ontem à noite, quando o Brasil registrou mais de 206 mil mortes, um crescimento de 41% na média dos últimos 7 dias em relação às 2 semanas anteriores, e um total de praticamente 62 mil casos, novos casos, um crescimento de mais de 50% também em relação às primeiras semanas, à última semana de dezembro. Bom, essa situação, obviamente, leva em todo o país a um aumento, filas, inclusive, para enterros, como acontece no caso de Manaus, no estado do Amazonas, na capital Manaus, estado que ontem, né, anunciou, depois da prefeitura ter anunciado que não cederia as escolas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio nos próximos dias 17 e 24, por motivos óbvios, né, o estado também do Amazonas declarou a suspensão da realização do Enem nas suas fronteiras, né, uma vez que o concurso nacional dos estudantes do ensino médio, né, o grande vestibular nacional, tem cerca de quase 6 milhões de inscritos e, obviamente, envolve na sua realização a mobilização e aglomeração não só dos estudantes, mas de centenas de milhares de outras pessoas, como pais, amigos, aplicadores da prova, vendedores nas portas dos locais das escolas e universidades onde as provas serão realizadas, constituindo-se num evento que tende a provocar uma enorme aglomeração em todo o país. É importante destacar, né, que nesse momento, como a gente mostrou no início, há um quadro nacional de agravamento da crise, assim como também acontece em São Paulo, né, o mapa vocês têm aí, o que levou inclusive o estado de São Paulo, o governo supostamente científico Dória, a anunciar que vai antecipar, né, a reclassificação do quadro de cores, né, diante da gravidade da situação, já que São Paulo vem seguidamente registrando mais de 200 mortes por dia, né, um índice perto de 20% do total das mortes nacionais. Mas mesmo assim, né, mesmo diante de tantas mortes, o estado de São Paulo, por exemplo, mostrando o conluio entre os chamados negacionistas do governo federal, de Bolsonaro, e os científicos, né, de Dória e outros golpistas, não se pronunciaram até o momento a favor da suspensão do evento. Em São Paulo, inclusive, uma juíza negou, né, a suspensão do Enem, dizendo que isso deveria ficar a cargo de cada município. Está evidente aí, muito evidente, um conluio entre Dória, Bolsonaro, entre todos os governantes, os prefeitos eleitos, e vocês veem aí na imagem o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli, que não só vem mantendo a defesa do Enem, né, como acontece com o governo de São Paulo e outros governos, como convocou para o dia 1º de fevereiro a volta às aulas. A própria realização da prova do Enem é parte dessa campanha de dar aparência de um clima de normalidade, quando mais de 1.200 pessoas estão morrendo todos os dias, Dória, Bolsonaro e tantos outros procuram, defendendo o interesse dos bancos, preocupados em garantir o pagamento das dívidas da população. Nós temos nesse momento, é bom lembrar, 2/3 das famílias endividadas. E a única preocupação desses governos é salvar os interesses dos bancos e dos tubarões capitalistas, como os donos de escolas privadas que querem o retorno das aulas para garantir os seus lucros,
única preocupação de todos esses governos. Essa política de realizar o Enem e chamar a reabertura das escolas, com presença obrigatória dos alunos, como defende o governo de São Paulo, do Distrito Federal e de tantos outros estados do país, é uma política conscientemente criminosa, genocida, né? Sendo que nesse momento nós temos aí os hospitais e UTIs lotadas, sem condições de atender a situação, e, obviamente, o que nós temos em relação à vacina é não mais do que uma campanha, né, de que uma propaganda que tem interesses claramente políticos e econômicos, né, visando aí o lucro das grandes indústrias farmacêuticas de todo o mundo, que estão faturando bilhões, mesmo com índice muito pequeno de pessoas sendo vacinadas, e sem que isso garanta absolutamente nada para a imensa maioria da população. Por fim, é importante destacar que a única medida cabível diante dessa situação é levar adiante uma mobilização nacional, imediatamente pelo adiamento, pelo cancelamento do Enem, né, um funil antidemocrático para excluir a maioria dos estudantes das universidades, que deveriam ser públicas, abertas a toda a juventude, sem vestibulares, sem exames restritivos, e, ao mesmo tempo, visa também a reabertura das escolas como parte dessa política de reabrir tudo, absolutamente tudo. É preciso mobilizar contra isso. É obrigação dos sindicatos, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a CNTE, das organizações estudantis, convocarem a mobilização para impedir esse verdadeiro crime premeditado, esse genocídio, essa política verdadeiramente criminosa, nazista, dos governos que se consideram ou que são intitulados como negacionistas, e também daqueles que se dizem científicos, mas adotam nesse momento a mesma posição contra os estudantes, contra os educadores e contra todo o povo. Uma vez que a política de aglomerações, seja no Enem, seja na reabertura das escolas, vai levar a uma onda ainda maior de contaminações. Concluo dizendo que toda aquela campanha, toda aquela divulgação contrária que se via, por exemplo, em relação às aglomerações nas praias, nos bailes funks, nas festas de fim de ano, que são apresentados como falsos pretextos, justificativas para a atual onda de contaminação, da parte de governantes que não fizeram absolutamente nada para evitar que isso acontecesse, e empurraram o povo para as ruas, de volta ao trabalho, para os ônibus, para o comércio lotado. Agora, não se vê tal indignação diante da política criminosa de fazer voltar às aulas. É hora da mobilização, volta às aulas só com vacina para todos, só com o fim da pandemia. Né? Mobilizar pelo cancelamento do Enem, dos vestibulares, pela abertura das universidades para todos e contra a volta às aulas, contra a política genocida da direita. Um abraço e até o próximo programa.